Bom, essa live tem uma participação especial, né? A gente está com duas figuras ilustres aqui da Vim, que vai ajudar a gente a levar essa mensagem de alto nível para vocês. E além dessas duas pessoas que estão participando aqui no estúdio da Populus, a gente tem o nosso embaixador de Vim aqui na Populus, que é o Matheus Wolff, que vai estar acompanhando também o chat, interagindo com vocês ali, com todas as dúvidas que venham surgindo ao longo da live, tá? Então, uma dica que eu dou, pessoal, perguntem bastante, tá? A gente vai estar com um time aí de especialistas acompanhando todo o chat para ajudar a interagir com vocês, tá? E queria dar a oportunidade para os meninos se apresentarem. Pessoal, bem-vindo aí, obrigado pelo tempo para participar dessa live com a gente. Bacana, bom dia aí, bom dia, Gabriel. Obrigado pela oportunidade aí, em nome da Vim, né? Gostaria de agradecer aí por estar aqui presente. Me chamo Cícero, Cícero Bedani, eu já trabalho na Vim há 2 anos e pouquinho. Tenho aí uma experiência de praticamente 15 anos no mercado de proteção de dados, né? Backup e proteção de dados. É um prazer estar aqui hoje, né? Conversando com vocês. Fiquem à vontade, façam perguntas, né? A ideia é que a gente converse bastante aqui sobre esse tema que é bastante importante, está na pauta aí de todo mundo. Tá? Passo aí a palavra ao Rafael. Isso aí. Bom dia, pessoal. Agradeço a oportunidade. Obrigado ao Populus também por prover esse canal que é muito importante para informá-los, né? Trazer novidades, seja das nossas soluções como os demais fabricantes que eles atuam aí. Rafael Benacchio aqui, também engenheiro de sistemas da Vim. Estou há mais ou menos 4 anos aqui na Vim, mas como o Cícero, já décadas aí nesse ramo de proteção de dados, até conheço ele de outros fabricantes aí. Temos bastante histórias interessantes para compartilhar. Maravilha, cara. Legal. E, pessoal, a gente, como eu comentei, né, o Matheus Wolff, ele vai estar acompanhando o chat, então ele está aí online. Também é o nosso embaixador de Vim, é quem faz toda a condução dos nossos projetos, toda a consultoria e o delivery. É uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco da solução e vai somar junto com a gente nessa live, tá? Bom, pessoal, então vamos dar início, né, ao conteúdo, né? Uma novidade que eu acabei esquecendo. Essa semana, pessoal, a gente vai ter uma maratona de lives acontecendo aqui nos estúdios da Populus. Essa foi a primeira live que nós estamos inaugurando. Essa maratona ela vai até o final de setembro. Então, acompanhe ali o nosso LinkedIn, as nossas redes sociais. A gente sempre vai estar divulgando a programação da semana. Essa semana a gente dividiu, né, em 3 partes. Então, segunda-feira, que é hoje, a gente está fazendo a live de Vim. Na quarta-feira nós teremos uma live de Citrix e na sexta-feira nós teremos uma live de Freshworks abordando um pouco sobre inteligência artificial. E na semana seguinte a gente vai ter mais conteúdos, mais lives dentro desse cronograma e a gente vai divulgando ali nas redes sociais, tá? Essas lives vai ter uma abordagem, algumas mais técnicas, outra uma abordagem de visão de mercado. A gente vai ter algumas lives com participação de clientes, contando alguns cases de sucesso. Então, fiquem ligados aí na programação para a gente levar essa mensagem para vocês. Bom, falando um pouco do motivador dessa live, né? Um assunto muito comentado aí no mercado, né? O tema da nossa live hoje é o porquê proteger o Office 365, né? O Microsoft 365. E quando a gente decidiu trazer esse tema, né? A gente tem uma série de motivadores, pessoal. Uma delas, quando a gente olha para o mercado, né, Cícero e Rafael, a gente vê um crescimento exponencial das soluções SaaS, né? Soluções sendo consumidas como serviço. E a gente vê os clientes fazendo mudança de aplicações e cada vez mais partindo para a adoção desse tipo de tecnologia. O porquê? Porque é uma tecnologia acessível, você tem menos responsabilidades em questões de disponibilidade, né? Então, alguns clientes acabam optando por o uso de plataformas SaaS. O Office 365, obviamente, é uma solução SaaS. E a gente vê agora também o número de ataques cibernéticos crescendo exponencialmente. E a gente já tem o famoso RAS, né? Que é o Ransomware as a Service. Então, proteger soluções SaaS, proteger dados que estão dentro dessas plataformas
tem se tornado cada vez mais difícil, né? Então, um dos motivadores da gente trazer esse tema, pessoal, foi exatamente notar essa evolução de mercado e ver os clientes necessitando de fato dessa proteção. Então, para entrar no tema, vou compartilhar aqui minha tela, que a gente vai usar alguns slides de fundo para abordar esse assunto e levar para vocês essa mensagem do que está acontecendo no mercado, né? Só fazendo um double check se todos estão vendo aí a minha tela. Perfeito. Bom, a gente começa com esse assunto, né? Uma pesquisa de mercado. Quer comentar um pouco, Cícero? Um ponto que você colocou aí, né, que é interessante, é a adoção, né? Isso, enquanto você estava falando, me fez lembrar da época, né, que a gente trabalhava com colaboração dentro de casa, né, on-premise, né? Eu me lembro bastante, né, como a gente comentou, né, não entregando nossa idade aqui, né, Rafa? Opa! A gente já está há algumas décadas aí nesse mercado, né? Eu me lembro na época que a gente protegia, né, o exchange online, né, os e-mails, né? Tinha muitas empresas no passado que dependiam de e-mail para processar pedido. E aí aconteciam desastres, aconteciam problemas, perda de dados e coisas assim. Perfeito. E a gente tinha uma demora muito grande para restaurar, fora a complexidade, né, de se fazer isso, né? Eu me lembro de vários casos onde a gente trabalhava com clientes que tinham dificuldades de local de armazenar os seus dados de colaboração e etc. Isso chamou a adoção de soluções SaaS, né? Era um problema administrar e proteger essas soluções. Isso chamou essa tendência muito forte de soluções como software como serviço, né? SaaS, como o Microsoft 365. E a adoção foi tão rápida porque era muito mais rápido, né? Todo mundo estava querendo facilidade, simplicidade, né? Diminuir preocupação com aquilo, né? Ficar focando equipes, treinando, né, naquele aspecto. O pessoal queria consumir o serviço. Exato. Né? E foi isso que trouxe, né, a adoção de solução SaaS. A gente vê isso acontecendo fortemente. E assim como naquele ambiente a gente tinha as dificuldades, né, a gente mudou a forma de consumo disso, né, trouxemos também problemas para isso. Né? Não tirou-se a necessidade de ter uma proteção para aquilo. Né? Apesar de que nós vamos falar aqui um pouco mais para frente sobre isso, né, durante a nossa conversa, né, apesar de que no início da adoção de Microsoft 365, que é o foco aqui, de soluções SaaS, né, todo mundo acreditava que o provedor que estava provendo aquele serviço, né, estava provendo proteção de dados também, não estava, na verdade. Né? Perfeito. Mas um chamariz muito interessante para nós, né, de por que proteger, né, e dada a adoção e a visão, né, é que ataques cibernéticos também focam. Né? Sim, então, a gente está vendo aí, né, na projeção que você está fazendo, né, tem um número aí que é preocupante. Né? 80% de vulnerabilidades que a gente encontrou aí, ou que as soluções ou as empresas de segurança encontram ou encontraram, estão focadas em Microsoft 365. Né? Esse é um ponto, né, bem preocupante. E ainda, Cícero, nesse tema, é interessante que muitos desses ataques, especialmente esses ataques populares de ransomware, eles começam com phishing. E, bem ou mal, o phishing, ludibriar o usuário ali a clicar naquele link, está passando pelo Exchange Online. Ou seja, mesmo aqueles ataques que miram foco em destruir dados on-premises, esse 80% menciona que assim, alguma parte desse ataque consumiu conteúdos da sua solução SaaS como 365. Então você vê que até nesse lado, poxa, o atacante está mirando em destruir ambientes locais, mas ele pode eventualmente mirar lá no seu 365, porque ele sabe que a adesão é massiva, né? Então, se torna uma superfície de ataque absurda ali, absurda, né? Pra chegar de fato no objetivo que ele busca, né? Isso puxa pra gente o segundo número aqui, né? 53% das pessoas que responderam, né? Até para contextualizar, esses números que estão aqui, pessoal, de um report que a Vim faz. A Vim tem vários reports, né, relatórios que a gente faz com entrevistas para clientes, Vim e não Vim, né, empresas diferentes, né,
que respondem perguntas que a gente faz, e essas respostas nós geramos relatórios com isso sobre tendência, né, de proteção. Perfeito. Alguns reports que a gente usou aqui para esses números não são especificamente VIN, são de empresas de mercado, né, IDC, por exemplo, Forrester, ESG ou alguns assim, né, mas a maioria dos dados que a gente vai falar aqui são dos nossos reports. E o segundo dado aí, né, que é, né, além da questão das vulnerabilidades que a gente comentou, né, 53% dos respondentes de um dos reports disseram que tiveram perdas de dados na sua solução SaaS, que inclui Microsoft 365. Isso no último ano, então veja. No último ano, em 12 meses, né? Em 12 meses. E existem, a gente tem uma outra métrica que está nesse relatório, depois eu convido a todos a procurar aí, é o Trend Reports, a gente tem todo ano, então tem o VIN Trend Reports de proteção de dados 2024, a incidência de clientes que foram atacados mais de uma vez é assustadora. Então, aqui a gente está vendo os últimos 12 meses, mas dentro desse espectro, existem clientes que dentro desses últimos meses tiveram mais de um ataque. Isso também assusta bastante. Sim. E menos de 25% dos respondentes dos reports conseguiram restaurar os seus dados, né? Voltar à sua produção, né? Volta na história do Exchange lá que eu estava comentando, né? Eu acho que você, Gabriel, já deve ter tido caso no passado aí também, já está há algum tempo aí, né? De cliente com Exchange parado, né? Recentemente, né? Clientes que estão em processo de migração, principalmente os clientes maiores, né? Que são com mais contas, né? Eles estão em ambientes híbridos ainda, tem um Exchange dentro de casa, né? E como no passado a gente tinha esse desafio, né, recente também agora com ferramentas SaaS, a gente tem esse desafio de restauração, principalmente com ataque cibernético, né? Agora, né, o que mudou? Na época, os ataques cibernéticos eles eram menos focados, né? Eles eram mais dispersos e eles eram menos diretos e tinha algumas outras formas de se fazer, né? Hoje a gente tem mais foco. Então, esse dado de que menos que 25% dos respondentes conseguem restaurar 100% dos seus dados é bastante preocupante. Né? Isso leva a gente a pensar, né? Poxa, é necessário, sim, proteger 365. Tem outros motivos, né? Nessa conversa hoje a gente vai falar, né? Mas é necessário ter, além de proteção, ter alguma ferramenta que te dá agilidade, que te dá precisão nessa forma de proteção e principalmente restauração, né? Tem outra brincadeira, né? Não adianta a gente ter backup se a gente não tem restauração, né? Não adianta a gente proteger se a gente não consegue voltar, né? No final das contas, né? O mais importante é conseguir recuperar o dado, né? O cliente ele compra a solução não de backup, ele comprou a solução de restore. Exatamente. A piadinha, né? A solução normalmente tem o nome de backup no nome da solução, né? Mas de restore nunca tem, né? Mas o mais importante é o restore, né? Exato. E é legal a gente observar a história, como você comentou, né? A gente, ao longo dos anos, viu os clientes partindo por essa jornada de sair do Exchange on-premise, indo para o Exchange online, indo para uma plataforma de nuvem. Quando a gente represava esse dado dentro de casa, exigia a preocupação de, poxa, eu preciso ter a minha estrutura de disaster recovery, eu preciso ter os meus backups, eu preciso proteger isso porque está local. Eu sou o detentor desses dados, né? Sim. E quando a gente notou essa jornada, né, para uma plataforma SaaS, cria-se uma falsa ilusão de que, poxa, será que eu preciso realmente de backup, né? Poxa, como é uma plataforma SaaS, eu já tenho disponibilidade, eu já tenho redundância, eu já tenho toda uma estrutura que mantém o meu negócio no ar. E aí é de fato o que a gente nota, né? Que o mercado vem posicionando. A gente vê o IDC, a gente vê o Forrester, a gente vê o ESG, a gente vê o Gartner pontuando a importância de proteger esses dados, de ter uma estratégia de backup desses dados. Sim. Porque, no final das contas, uma plataforma SaaS ela vai te entregar disponibilidade, redundância, mas o detentor daquela informação e do dado é o cliente. Né? O dado é proprietário da empresa. Então é legal a gente observar o quanto o mercado ele vem reforçando a importância de ter uma estratégia de proteção desses dados, mesmo estando numa solução SaaS como o Office 365. Né? Eu vejo, Gabriel, que muito disso, não só soluções SaaS, mas tudo que envolve nuvem pública.
existe ainda essa falsa percepção, eu percebo que ela vem diminuindo, mas o cliente que faz uma adesão de qualquer solução em nuvem pública, SaaS, PaaS, IaaS, que seja, inicialmente existia esse mito de, poxa, tá lá na nuvem e a responsabilidade é do provedor de nuvem. Exato. Então, acho que essa realidade, infelizmente, ela acontece para alguns mediante a um problema, né? Poxa, eu preciso do dado, você acaba descobrindo que você não tem. Não tem o backup, não tem o DR. Mas eu também vejo que os provedores de nuvem, a Microsoft, ela vem reforçando cada vez mais essa mensagem também. Isso é bem importante. E a mensagem que fica, né, dessas empresas especializadas, no IDC, o Forrester, o SG, né? Tanto que o SG tem dois dados ali que a gente acabou de conversar sobre eles, né? A quantidade, né, de vulnerabilidades, a questão de as empresas que perderam dados, etc., veio de um relatório do SG, né? Aquela informação. E com base nisso, né, com base com o que eles têm visto acontecendo, eles fazem essas recomendações. E é bem interessante, né, que dos 3 aqui que estão, a gente vê uma mensagem oculta nesses 3, né, que é exatamente o que o Rafa comentou. Né? A gente está exposto se a gente não proteger. Porque acreditar que a questão da gestão dos dados é por conta do provedor, já está muito claro que é falsa, né, essa percepção, essa sensação. Né? Porque o que está no contrato deles, né, é focar na disponibilidade do serviço. Perfeito. E não do dado. Né? A disponibilidade do dado é nossa responsabilidade. Como era no passado, né? Quando a gente veio brincando aqui, né? Na história. Né? No passado, a responsabilidade da disponibilidade também era nossa. Né? O pessoal de infra, quem trabalhava com proteção de dados. Agora não, a disponibilidade do serviço é por conta do provedor. Isso é uma grande vantagem de você ter uma solução SaaS. Né? Mas a disponibilidade do dado não. Né? A segurança, a disponibilidade do dado e a confiabilidade do dado, né? é do lado cliente nosso. Né? Então, Perfeito. A gente tem que tratar isso de uma forma importante. Né? Excelente ponto. E por isso que a gente... por que a gente comentou tudo isso, né? E contextualizou a jornada que os nossos clientes tiveram ao longo dos anos, de fato, a necessidade que o mercado vem pontuando para ter uma estratégia de proteção de dados para a plataforma SaaS, a gente trouxe esse tema, né? O porquê proteger o Office 365. E é legal, pessoal, que ao longo dessa discussão, da nossa apresentação, no final a gente vai ter uma demo também, né, de um produto específico. Não vou dar spoiler agora, deixar um pouco mais para frente. Mas a gente vai ter também demonstração prática hoje para mostrar de fato a experiência e como a gente consegue te ajudar na sua estratégia de segurança e proteção de dados do Office 365. Né? E a gente tem algumas razões para isso, né, Rafael e Cícero? De fato, as principais razões para essa proteção, né? Eu noto que, não sei, eu e o Cícero somos da velha guarda aí de proteção de dados. Ele falou do Exchange On-Premises, né? E tinha algo, não sei quem de vocês já passaram noite virada aí, porque o Exchange Information Store caiu e tinha que ficar fazendo restore. E é engraçado isso, né? Porque, poxa, existia uma preocupação e um foco muito grande em proteger o Exchange, manter ele não só contínuo, como a restauração de problemas que a gente vai mencionar aqui, como deleção acidental. E, poxa, quando você mandou essa solução lá para a nuvem, no modelo SaaS, por que você deixaria de ter essas preocupações todas? Tudo que a gente vai mencionar aqui continua vivo nesse mesmo meio, né? Ou seja, são preocupações latentes. Então, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, mas a deleção acidental acho que é a mais comum, né? Poxa, o usuário foi lá, deletou um conteúdo. Eu vou até fazer um contraponto, porque parte da confusão que acontece em alguns clientes está atrelado a algumas soluções que são, alguns recursos que são nativos do próprio Microsoft 365. Então, existem conceitos dentro dependendo do plano que você adquiriu lá, o E3, o E5, o E1, onde a Microsoft ela entrega recursos que são extremamente valiosos, mas normalmente voltados para auditoria, por exemplo, retention policy, litigation. Perfeito. E existe essa confusão de, poxa, o usuário deletou o dado, eu vou recorrer ao litigation, ao legal holding, ao retention policies, e isso pode ser assim,
em um cenário emergencial, isso pode até te trazer um alívio, por mais que a forma de você usar esses métodos nativos é mais trabalhoso, né? Você faz uma pesquisa lá por palavra-chave, por exemplo, através do portal do 365, supondo que você tem esses planos mais completos, né? Mas ainda assim, existem casos de uso que o cliente só percebe quando ele passa por uma problemática. Eu vou contar aqui um caso de um cliente que comentou comigo exatamente esse problema. Ele tem lá um usuário, um VP, um diretor, que acidentalmente apagou uma pasta que tinha dezenas de e-mails ali dentro. Mas ele já usava dos recursos de retention policy, que são recursos nativos da Microsoft. De novo, a Microsoft desenhou aquela tecnologia pensando em auditoria, em segurança. Perfeito. Muito bem. Passaram-se o período da lixeira ali, né? Então essa pasta deletada foi excluída da lixeira com o tempo. E quando esse VP, essa pessoa chegou e acionou o suporte, o helpdesk, por uma restauração, trazer esses conteúdos novamente, o pessoal de administração acessa lá o portal de administração do 365 e ao navegar por esses recursos de legal holding, retention policies, tudo que ele vai encontrar é um keyword, uma pesquisa por palavras-chave. Então aí que ele já levantou um grande alerta, porque ele falou, poxa, eu tenho uma pasta que foi deletada com 100 e-mails, por exemplo. Que palavra-chave que eu uso para identificar e-mail específico, todos os 100 e-mails? Exato. Esse que é a grande problemática. Eu até posso lembrar o assunto de 2, 3 e-mails que estão ali. Mas como é que eu vou lembrar o assunto, ou quem mandou, ou alguma parte desse conteúdo, para todos esses 100 e-mails? E é exatamente aí que usar recursos que não foram desenhados para produção de dados pode trazer uma grande problemática. Então veja que não existe uma forma lá no Legal Holding, Retention Policy, de eu falar assim, não, eu quero esta pasta. Não. Você tem que colocar uma palavra-chave num campo semelhante a um Google Search ali. Então esse mostra um viés de, poxa, a Microsoft ela tem soluções, mas não foram desenhadas para isso. Você está tentando usar de um recurso que não foi necessariamente desenhado para suprir essa minha deleção acidental que eu usei aqui de exemplo. E até mesmo, né, essa pesquisa, né, achar o que você precisa de maneira mais rápida, puxa uma questão de conformidade mesmo. Né? Muitas empresas, assim, muitas não, a grande maioria, né, hoje busca atender uma regulamentação, né? Está atendendo regulamentação. Né? O mercado hoje tem focado, né, em GDPR ou nossa LGPD aqui no Brasil, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Muitas empresas têm necessidade de encontrar informação. Né? Casos recentes, né, aqui no Brasil aconteceram de empresas pedindo recuperação judicial, né? E quando isso acontece, é normal que a justiça, né, vai pedir para a empresa achar a informação, né? Entregar a informação específica. Né? Eu quero um e-mail desse diretor, desse VP, desse, né, CEO aqui, né, do dia tal, na hora tal. Né? E ferramentas de retenção, as ferramentas nativas, elas não foram feitas para isso. Né? Então, isso é uma outra razão, né? Requerimentos de conformidade e legal, principalmente, que é muito importante você ter um local vamos pensar assim, não produtivo, com os dados, né, cópia real dos dados que você consiga encontrar de maneira fácil. Né? Então, isso é fácil e rápida, porque a hora que o pessoal vem pedir, né, para as empresas que querem os e-mails, seja para um processo de recuperação judicial, seja para uma investigação específica de algum usuário ou coisa assim, eles vão querer rápido isso. Né? E num formato fácil de você ler, de você achar a informação. Né? Isso, sim, algumas empresas, né, brasileiras aí, nos últimos anos que sofreram regulamentação sofreram investigação por pedir recuperação judicial, né, vieram buscar, né, em soluções de proteção de dados uma forma de fazer uma cópia dos dados para poder responder a essas investigações, né, porque eles estavam recebendo solicitações e eles não estavam conseguindo responder esse tempo. Por 2 motivos. Né, eles estavam com alguns contratos, né, de empresas, né, que eram criadas. Foi uma empresa que fundiu 3 empresas. Né, esse é um caso que estou contando. Foi uma fusão de 3 empresas.
né, essa fusão gerou um domínio diferente, um nome, né, de organização diferente, e as 3 outras empresas eram também clientes de Microsoft 365. Quando eles pediram regulamentação judicial, eles estavam prestes a ter os dados deletados pela Microsoft das 3 empresas antigas. Então, eles não tinham histórico no domínio novo, né, no nome novo da empresa. Né? E aí eles pediram recuperação judicial e aí começaram a receber as solicitações de investigação. Né? Então, assim, implementações híbridas, né, quando eu tenho várias organizações ali, nessas organizações eu tenho on-prem, eu tenho na nuvem, isso dificulta você responder rápido, né, a esse tipo de solicitação. Né? Então, assim, eles estavam há 1 mês de terem as 3 empresas deletadas completamente os dados lá do Microsoft 365 e eles tinham a justiça pedindo para eles dados legados daquelas empresas, para eles comprovarem algumas questões lá do processo. E aí eles procuraram solução de backup de terceiro para isso, né? E aí eles queriam fazer um backup em menos de 1 mês dos 3 ambientes, né? Então isso reforça o ponto de é necessário ter, né? Não, durante 1 mês, muito dificilmente eles iam conseguir trazer esses dados. Então era importante que eles já tivessem protegido esses dados antes da migração que eles fizeram, que demorou mais tempo. Sim, né? Então essa é uma razão importante da gente ter constantemente nas empresas, né, a proteção de dados aí, né? Com certeza. E um ponto interessante, enquanto você trouxe esse tema, né, de conformidade, eu vejo aqui um pessoal que está participando dessa live hoje e tem vários segmentos aqui, empresas de diferentes segmentos. Eu vi aqui pessoal de finanças, pessoal de agro, o pessoal do setor de energia, o pessoal de healthcare, o setor de saúde. Uhum. E, cara, para cada segmento desse, existem órgãos regulamentadores, né, para, de fato, te regulamentar e cumprir normativas para o seu negócio, né? Sim. Já tive projetos com clientes que precisavam ter uma retenção de 10 anos daquelas informações, né? Então, cada vez mostrando que, poxa, um processo judicial que aconteceu algo há 5 anos atrás, cara, como que eu vou voltar essa informação? E eu tenho certeza que muitos estão aqui, ó, alguns devem estar até rindo aqui com um sorriso no rosto, que já passaram por ocasiões como essa, né? De processos, de precisar recuperar informações de 5, 7 anos atrás, informações de e-mail mesmo, né? Decisões que foram tomadas, conversas que foram estabelecidas, documentos compartilhados, e a gente nota isso cada vez mais evidente no mercado, né? Para qualquer segmento, de fato, de indústria. E nesse top 3 aí das razões mais populares, muitas delas envolvem o que a gente vai falar bastante aqui, que é de segurança, né? Intervenções de segurança, sejam internas ou externas, né? Ameaças. E aí, muito disso pega desde, sei lá, o seu funcionário que administra o seu portal de 365, ele pode estar descontente ou algo do tipo, ele pode fazer manipulações diretamente lá na sua, com a credencial de administração máxima. Então, veja só, não só a gente vai falar de ameaças externas também, onde eventualmente um atacante conseguiu essas credenciais administrativas. E como o Cícero mencionou, todos os recursos nativos, eles não duplicam esse dado. Você não está tirando uma cópia do seu site, do SharePoint, dos e-mails do seu funcionário para fora ali daquele tenant. Tudo fica ali dentro. Então, essa necessidade de proteção, ela se estende primeiro para o compliance, né? Você de fato está avisando a todos que você tem uma cópia externa, salva fora daquele contexto do 365, que nem mesmo um administrador do portal ali que faz um acesso mal intencionado, mesmo que ele desative as tecnologias nativas todas, você sabe que você tem algo externo, uma proteção gerada que está lá, salvaguarda de forma com credenciais totalmente distintas. Então, ou seja, essa separação do dado, ela acaba sendo imprescindível para os ataques de segurança, sejam eles os internos ou externos. Né? Perfeito, excelente ponto, Rafael. E quando a gente olha, né, para essa superfície de ataque, esses métodos, tanto externos quanto externos, a gente também tem uma pesquisa e ouviu aqui a opinião dos administradores, né? Baseados em quais os principais pilares que, se eles concordam ou não, que é uma exigência ali, de fato, para a nossa estratégia de proteção do Office 365, né? E a gente tem inúmeros pontos ali destacados, né?
Sim, sim. Isso aqui comprova, né, tudo que a gente está falando, né? A gente deu casos práticos aqui que aconteceram, né, dessas questões. Mas esse é um outro relatório que nós temos, né? Nós temos o tendência de proteção de dados, a gente tem tendências de ransomware, a gente tem também tendências de proteção nuvem, né? Que é esse relatório. Nessa projeção aí, lá no cantinho, nas letras miúdas, né? A gente tem ali o nome, mas basta procurar ali no site da Avin, né? Tendências de proteção de nuvem, né? Relatório de tendência de proteção de nuvem Avin, que vocês vão ver, né? Essas informações estão aqui. Então, muitos desses clientes que respondem essas pesquisas, eles concordam com essas, né, afirmações de por que proteger e principais razões, né, porque muito provavelmente eles passaram por apertos como esses que a gente comentou aqui, de casos que a gente viu acontecendo. Então, é interessante ver que, né, os números são bem altos de porcentagem das pessoas que concordam com isso, né? Sim, perfeito. É claro que esses relatórios eles perguntam para pessoas de diferentes posições dentro da empresa, né? E isso, né, é mais relevante ainda quando a gente vê o número, né? Porque pessoas de diferentes departamentos de dentro da empresa ou de diferentes formas de decisão, né? Um gerente ou um diretor, né? Eles têm uma visão de concordar que qual é a razão que eu preciso do meu dado, meu e-mail, meu OneDrive, meu Teams protegido. É porque eu preciso responder a requerimentos legais, né? Isso com certeza vai ser do pessoal que está mais focado em segurança, em conformidade, em governança. E as respostas de preparação para ataques cibernéticos, pessoal de segurança, né, diretamente, e também as questões do pessoal de deleção acidental, né, os administradores que vão restaurar o dado para encontrar rápido, né, o caso que o Rafa trouxe, né, eu estou incumbido de fazer uma restauração de 100 e-mails de uma pasta. Como é que eu encontro isso rápido, né? É difícil a gente conseguir achar. Então, né, é interessante que várias pessoas de lugares diferentes concordam, né, de áreas diferentes da empresa, concordam com essas razões principais, né? E isso é muito interessante se ver. Eu lembrei de um caso, o Pedro Davin, que é o account que a gente fez uma reunião semana passada, provavelmente ele vai se lembrar disso, foi uma situação meio embaraçosa que a gente teve. A gente estava conversando com um potencial cliente, né, um prospect, e ele estava enfatizando, a gente estava apresentando a solução da Avin para proteger o 365, ele estava enfatizando bastante a preocupação que ele tinha com o SharePoint e o OneDrive. Ele falava toda hora, puxa, como que eu vou fazer isso, aquilo, a gente demonstrando. Em algum momento da reunião eu questionei, puxa, mas em relação aos e-mails dos seus funcionários, como que você lida? E aí a gente tocou num tema que é bem sensível para muitos, que é os ex-funcionários, ou seja, você tem lá colaboradores que eventualmente estão há anos na empresa e eles carregam no 365 dele ou em qualquer plataforma colaborativa um histórico violento ali de e-mails, de dados que estão atrelados a esse usuário. Perfeito. E essa dor é muito latente, porque a partir do momento que você está lá com o seu 365, você tira uma licença, esse usuário foi desligado, você pode optar por não pagar uma licença daquele usuário, isso no mundo da Microsoft. E aí a resposta disso, após 30 dias mais ou menos, a Microsoft simplesmente ela limpa o conteúdo daquele funcionário. Então todo esse histórico, por exemplo, de e-mails vai ser apagado. E a situação que a gente passou, a hora que eu comecei a tocar nesse ponto, o cliente ele se posiciona, não, quanto a e-mail, eu estou tranquilo porque eu uso o litigation hold. Então, eu falei, tudo bem, mas e os ex-funcionários? Não, mas também, todos os meus ex-funcionários têm. E a situação embaraçosa é que eu tive que deixar uma mensagem para ele, poxa, valida com a Microsoft, porque se eu não me engano, uma vez que você tira essa licença de 365, perfeito, você inativa o seu usuário lá do 365, todos os dados, inclusive o litigation, o histórico deles, são deletados. E ficou uma situação embaraçosa, porque estavam os gestores dele na call ali, e a gente querendo passar uma mensagem sem necessariamente gerar uma exposição para ele ali, né? Sim. E o que é interessante é que depois dessa desativação, é 1 mês o prazo, né? O usuário, os dados dele ficam 1 mês ali. Outro ponto que você trouxe, né, do Litigation Hold, que é a ferramenta que a Microsoft coloca para manter uma cópia fiel dos e-mails recebidos,
recebidos, mesmo que o cliente delete, né, ele só vale se ativado previamente. Né? Então, assim, todos os usuários eles têm que estar com uma categoria de licenciamento mínima da Microsoft para isso, o que tem um custo, né? E tem que ser ativado para ser válida, né, no início do uso da caixa, né, no início do uso do serviço. Né? Perfeito. Então, para isso valer a pena, né, tem um custo e tem que ser ativada no momento certo. Né? Então, é mais válido a gente ter uma ferramenta de proteção que me traz outras coisas. Né? Então, esse é um ponto importante que você trouxe de litigation hold, né? Que né? O usuário saiu, um mês depois, né, já se perde, né, os dados. Né? É que quem é de segurança sabe bem que processos de litigation, eles têm começo, meio e fim. Uhum. Então, não faz sentido você habilitar para todos para sempre. Poxa, o usuário está passando por uma auditoria, você ativa, faz as análises, as buscas, gera resultado e desativa. Então, não tem essa de manter tudo para sempre, né? Existe um conceito. Perfeito. E até entrando nessa pauta, né, você comentando ali do que de fato é de responsabilidade, como que funciona toda essa operação após uma remoção de licença do usuário, tem o período prévio ali para aquele dado ser deletado, a gente entra numa seara de fato das responsabilidades que a Microsoft tem sobre o seu ambiente, sobre o seu dado, e aquilo que é de responsabilidade sua, né? Responsabilidade própria. Então, eu acho que já conecta esse ponto que você trouxe, né, Rafael? Exato. Acho que a facilidade que soluções SaaS são inegáveis, e é por isso que elas têm uma adesão massiva. A gente está trazendo os exemplos do passado, quando o cliente tinha as estruturas de Exchange de SharePoint on-premises. Poxa, sem dúvida que o SaaS vai facilitar, até mesmo porque eu não cuido mais da disponibilidade, eu não preciso me preocupar se o servidor vai estar online, se eu vou gerar um cluster. Tudo isso, de fato, é uma responsabilidade do provedor. Eles estão garantindo esse tipo de continuidade. Agora, quando entra nos dados ali, né, o que nós, usuários, colocamos dentro dessas plataformas, destas soluções SaaS, aí muda drasticamente, né? A gente que é responsável por tudo isso, por isso dessa necessidade toda, novamente, de tirar uma cópia, não simplesmente usar um mecanismo que quando o usuário apagou ela continua lá, não. Eu preciso ter uma cópia secundária, armazenada da forma devida, seguindo as políticas da minha empresa. Perfeito. O que se busca realmente nas soluções SaaS, né, é facilidade, elasticidade, né, segurança do serviço. Né? A parte de dados, né, a Microsoft, até por regulamentação, ela não pode interferir nisso, né? Ela não deve ter acesso nisso. Né? Eu falei Microsoft por causa do 365, mas solução SaaS, no geral, né? Vou citar um outro exemplo de solução SaaS muito comum, né, que é Salesforce. Né? Salesforce também é uma solução SaaS, então o acesso ao dado, né, o provedor não vai ter, ele não pode ter. Né? Então, até por isso que essa responsabilidade cai para a gente, né? Cai para o cliente, para o usuário final que está utilizando aquilo. E todos esses players de solução software como serviço vai ter um modelo de responsabilidade compartilhada, né? Que é o que a gente está mostrando aqui visualmente para vocês entenderem. Né? A parte de cima, o que o provedor do serviço vai ser responsável e pode ser cobrado por isso. Né? SLAs, segurança física, segurança lógica, autenticação, disponibilidade do serviço, entre outras coisas. Do lado de baixo, a responsabilidade nossa, né? Proteger o dado, encontrar o dado, entregar para as autoridades, entregar para o usuário o dado que ele precisar, ou que ele deletar, ou que alguma coisa mexer, ou movimentar, ou manusear esse dado. Então é importante, hoje já está mais difundida essa informação, as pessoas os clientes já estão mais cientes, né, e mais trabalhando sobre isso, né, entendendo, né, que isso mostra
foca mais na necessidade da gente ter uma cópia segura dos dados, né? O backup, né? Ou o que a gente brincava no passado, né? Backup é só o Ctrl+C, Ctrl+V, né? O modelo de SaaS também precisa de um Ctrl+C, Ctrl+V, né? A cópia é segura em algum lugar, né? Antigamente a gente punha o HD no servidor Exchange, né? Na versão 5.5 e copiava, né? O Information Store, né? Hoje em dia já não, né? Hoje em dia a gente já precisa fazer algumas coisas mais modernas, né? Perfeito. Como modernizamos o serviço, a forma de entrega do serviço, né? A gente também precisa ter essa proteção de dados aí focada nisso. Então é importante prestar atenção no serviço, né? Microsoft 365 está bem aqui, bem claro qual que é a responsabilidade compartilhada. Outros serviços SaaS também vão ter, né, os seus modelos aí, no qual, na maioria das vezes, o dado é responsabilidade nossa. Né? Legal. E eu queria até aproveitar essa oportunidade, fazer uma brincadeira aí no chat com o pessoal, né? E perguntar qual solução você utiliza hoje para colaboração, né? Para tudo, para e-mail, para colaboração de chat interno da empresa, para conversar com o cliente. Então, se vocês puderem mandar aí no chat, por exemplo, eu uso o Microsoft, eu uso o Google Workspace. Né? Se vocês puderem mandar aí no chat, gerar esse movimento, porque depois a gente vai ter uma pergunta interessante também sobre isso, né? Mas quem puder já ir comentando, não sei se o pessoal já está mandando aí, ainda não, né? Mas qual solução, uma pergunta, né? Qual solução hoje você está utilizando para colaboração dentro da sua empresa? Né? Microsoft? Google? Né? Coloquem aí no chat. Microsoft massivamente aqui agora, a galera se mobilizou aqui no chat. Começou a aparecer Microsoft realmente ela se mostra, pelo menos nesse mundo de colaboração. E não se esqueçam também do Teams, né? A gente enfatiza muito cargas de trabalho, especialmente aquelas migradas no ambiente on-premises. Meu file server está se transformando num SharePoint, o Exchange on-premises foi para o Exchange Online, mas o Teams, o que a gente percebe conversando com os clientes, ele cada vez mais se torna a plataforma core colaborativa, não só para as mensagens, para fazer live como nós estamos aqui, mas até dentro de portais do Teams, tem lá o conceito de canais e equipes, você tem praticamente uma intranet inteira de alguns clientes ali dentro do Teams. E novamente, se você jogar aqui no modelo de responsabilidade, tudo isso a responsabilidade dessa proteção desses canais e equipes do Teams são nossas, dos clientes, né? Perfeito. E aí, por que dessa pergunta, né? Porque quando a gente fala de adoção, aí vem uma segunda pergunta e se você de fato está protegendo hoje a sua solução de colaboração, né? Seja o Office 365, seja qualquer outra plataforma. E aí eu queria que vocês respondessem aí no chat sim ou não, né? Você protege hoje o seu Office 365? Você protege hoje a sua solução de colaboração? Né? É uma pergunta relevante aí para a gente iniciar esse tema de adoção. Né? A gente vê um crescimento contínuo, né, de fato, para essa estratégia de proteção. O pessoal da live aqui, que eu estou vendo no chat, eles já estão safos aqui, né? O pessoal já protege. O Walter aqui mencionou que protege com Vim, veja só. Legal. Interessante. Já temos um case de sucesso. Importante. A adoção vem crescendo muito, né? De soluções de proteção de dados, né? Já até aparecemos aqui, né? O pessoal colocando aqui a proteção, inclusive com Vim, né? Eu me lembro aí, trazendo um pouco do histórico também, né? Não entregando novamente a nossa idade, mas aí, lá em 2016, eu me lembro o início, né, das primeiras empresas que começaram a migrar para 365, né? Isso cresce muito rápido, né? A migração para ferramentas de colaboração SaaS. Eu me lembro lá em meados de 2015, 2016, quando começou, eu trabalhava num outro player, né, de proteção de dados, e naquela época o que a gente mais recebia em reunião que a gente estava falando estou num projeto de migrar o meu Exchange on-premise para uma solução SaaS, e eu queria saber se vocês têm proteção de dados para isso, né? Essas perguntas vinham já naquela época, né? Onde ainda não se tinha essa falsa visão de que a Microsoft protegeria tudo, e também não se tinha as necessidades mais específicas, né? Porque estava se começando ainda o uso, né? A demanda por proteger isso e por formas de restaurar isso rapidamente, por
vários motivos, né, ainda não estava aparecendo, mas já era uma preocupação que aparecia, porque o pessoal, né, que protegia o exchange e sabia, né, das necessidades disso, olhava para o outro lado e falava assim, é meio desconhecido esse mundo, então o que eu posso fazer? Né? E naquela época, a resposta da maioria dos players de proteção de dados, né, lá em 2015, 2016, era, não tenho. Né? Tanto que a ferramenta Vim nasceu em 2016, né? Foi uma das primeiras, né, que começou a ser colocada aí para proteção de dados. E aqui, assim, o que a gente tem de dado importante é que em 2024, né, 74% dos respondentes das nossas perguntas e disseram que já usam uma solução de terceiro. Né, um crescimento assim, de 3 vezes mais do que os respondentes de 2020 desse relatório. Né? Então, em 4 anos, assim, a adoção de solução de proteção subiu muito, né? Subiu bastante. E ainda há, né, uma gama enorme de empresas que ainda não protegem com uma solução de terceiro, né? Ou confiam em retention policies, ou fazem alguma outra forma disso que transforma o trabalho mais complicado, mais difícil. Né? E aí, assim, eu não sei se você lembra da época, né, que a gente respondia muito que, poxa, né, ainda não temos, né? Hoje em dia tem várias ofertas, né? A gente vai falar mais para frente dos benefícios de se usar uma solução como a da Vim, mas antigamente não se tinha. E a partir de 2020 o crescimento foi exponencial, do pessoal adotando mesmo. Perfeito. A gente fala que na Vim a solução que teve o maior crescimento dentre todas as nossas soluções no menor curto período foi a de proteção para 365. Perfeito. E desafios que a gente encontra, né, quando a gente de fato não tem uma solução de proteção do Office 365, né? Primeiro, o acesso e controle limitado dos dados, né? A exposição de regulamentações, vulnerabilidades de segurança que vem surgindo de uma forma exponencial. Falhas em mapear de fato essas políticas de retenção da melhor forma. Né? E quando a gente vê esses desafios, né, aí eu queria até fazer uma pergunta para vocês, o que de fato, para uma estratégia de política de retenção, o que exatamente a Microsoft protege? Né? A gente trouxe um slide para ser um guia desse assunto, mas eu queria ouvir, de fato, da Vim para esse posicionamento, né, para uma estratégia de retenção, o que exatamente a Microsoft faz e até onde a Vim consegue chegar para ajudar os nossos clientes nesses desafios. Dá para dizer aí, né, até nessa imagem que você projetou aí, que assim, as retention policies elas são focadas, né, em alguns aspectos que não proteção mesmo do dado, né, não eu ter uma cópia de segurança do dado, né, elas são mais para dia a dia de usuário, né, poxa, uma deleção aqui acidental, poder voltar um dado, né, e é importante, né, a gente lembrar que assim principalmente para questões de regulamentação ou para questões, né, mais aprofundadas de pesquisa e entrega, a gente precisa ter os dados idênticos ao que eu tinha na produção naquele dia, naquele momento, naquele horário. Né? E as retention policies, elas não são assim. Ao longo do tempo, né, elas vão mudando as características. Perfeito. Vou citar um exemplo aqui, né, até para responder uma pergunta que veio no chat aqui, né, de mailbox que estão inativas por empregados que saíram da empresa. Né? Esse dado que está aqui, a gente tirou, né, da documentação da Microsoft, né, e dá para ver aqui claramente, né, que é o último item aqui na barrinha, né, horizontal, empregados que saem da empresa, né, depois de 1 mês os dados são permanentemente deletados. Né? Isso é a política padrão da Microsoft. Né? Então, isso é como eles tratam, né, esses aspectos. Isso está no como é feito. Né? Então, o que vai para a lixeira, né? Dados apagados que vão para a lixeira, depois de 1 mês também, né? Principalmente itens que a gente manda para lá. Permanentemente. Permanentemente, né? Aí que está o perigo. SharePoint, né? SharePoint a gente tem aquela questão do primeiro estágio, segundo estágio, né? Mas aí cai para 3 meses, né? Então, o que, do ponto de vista de proteção de dados, é muito pouco. Né? Sim, é muito pouco também. Principalmente em regulamentações, né? Que vão pedir um restore de um dado do ano passado. Né? De SharePoint, principalmente. Né? E grande parte desses controles, vocês vão notar daqueles itens que nós mencionamos anteriormente. Poxa,
Mas e o funcionário mal intencionado? Ele tem acesso à lixeira dele, ele vai lá e limpa. Então, ele está indo para o competidor e não quer deixar o histórico lá. Os dados são da empresa. O usuário, se você não gera uma proteção disso ou não tem uma política ferrenha em cima disso, ele apaga os e-mails, apaga a lixeira. Então, ou seja, você simplesmente deixar por conta dos mecanismos nativos, especialmente a lixeira, que é algo bem volátil, digamos assim, pode ser um grande risco. E assim, a gente está expondo dados da empresa. O compliance da empresa exige retenções que muitas vezes o simples fato ou de você atuar com eu mencionei o exemplo da lixeira, mas novamente, o administrador do portal de 365, ele pode ir lá e desativar as políticas que estão de retention, inclusive. Então, novamente, você está à mercê disso. Então, acho que é importante separar esses controles que não estão gerando na prática uma duplicação do dado e isolando eles. É simplesmente algum contorno feito para fins de auditoria. Sim. Perfeito. E aí a gente consegue ver, de fato, como a VIN ela consegue ser a estratégia de proteção para esses gaps, né? De retenção de 30 dias, de 90 dias, a gente conseguir dar uma resposta para o negócio de que, de fato, essa proteção e aumentar esse período de retenção com um número maior vai trazer um posicionamento melhor para a empresa, né? A gente sabe que o tempo médio de comprometimento dos dados é por volta de 6 meses. Sim. Né? E a gente viu ali anteriormente que a média, né, e o padrão da Microsoft vai de 30 a 90 dias. Né? Salvo para casos de movimentação para archive, que é um negócio que a gente vai comentar mais aqui para frente, né, sobre isso. Mas com VIN não, né? Você não tem essa média de 30 a 90 dias que você está seguro, né? Não precisa se preocupar, pode dormir tranquilo que, né, uma vez configurado, uma vez protegido, por todo o tempo você vai ter lá sua cópia de segurança, né, para você restaurar permanentemente aí. Né? Essa questão é uma questão importante. Falando um pouquinho sobre essa questão de movimentação para archive, né? Já ouvi bastante de cliente dizendo assim, poxa, a gente tem o contrato para a maioria dos usuários, né, da Microsoft, o E3, a gente faz movimentação para archive. Eu tenho, de certa forma, eu tenho os meus dados mais antigos no meu archive, né? Se eu perder a minha mailbox, né? Vou pontuar uma coisa que até na nossa conversa anterior das retention policies eu esqueci de dizer, né? Esqueci de mencionar um ponto importante. Se acontece um ataque cibernético, né, até mesmo as retention policies são afetadas, porque o atacante ele vai buscar apagar não só o dado do inbox do usuário, da caixa de entrada, o dado da lixeira. Né? Ele vai trabalhar ali dentro por períodos em que ele vai falar assim, bom, a minha estratégia agora é apagar a pasta X, que o usuário não vai ver, depois a pasta Y. Quando eu apagar a pasta que o usuário vê todos os dias, que ele vai perceber, tudo já foi. Então, até as retention policies em casos de ameaças cibernéticas, elas não ajudam, de certa forma. Né? Isso aqui, além de questão temporal, né, tem a questão de segurança também. A cópia está em um outro local, não está no mesmo local da onde eu acesso todos os dias. Né? Esse é um ponto importante. E isso leva a gente na história que eu estava falando do Archive Mailbox. Né? O Archive Mailbox, às vezes ele é uma cópia, às vezes ele é só uma movimentação de dados antigos. E o atacante também vai ali dentro. Se ele tá num foco de, bom, eu preciso gerar uma ameaça para essa empresa, na qual justifique o meu pedido de resgate. Né? Então, para justificar o pedido de resgate, ele vai pagar tudo. Né? Ele vai filtrar tudo, ele vai arrumar formas de convencer o cliente de pagar aquilo. Né? Perfeito, e qual é a melhor forma de você fazer isso? Você vai pagar tudo mesmo. Né? E estando no ambiente produtivo, dado mesmo com políticas de retenção, com certeza vai ter perda. Com certeza esse argumento do atacante, né, dos criminosos, vai ficar grande, né? O cliente vai ficar preocupado com os seus dados. Né? Sim, então, por isso que é importante ter uma cópia de segurança, inclusive. E em relação às retenções, é importante lembrar, apesar de o gráfico mostrar aqui 5 anos, mas na prática, a solução de proteção que você usa, seja VIN qual for, ela tem que se adequar às políticas da sua empresa. E como foi falado aqui, a gente tem o público aqui dos diversos segmentos aí, então dependendo do segmento que a sua empresa atua, ela vai ser cobrada por retenções distintas mediante ao dado que está lá. A gente tem clientes da área de saúde ali que fazem exames lá, os famosos PACs,
conteúdos que podem ser necessários. A Anvisa vai lá e fala, você tem que guardar isso por 30 anos, por 60 anos, pela vida do paciente. Imagina só você ter que guardar um dado que equivale ao tempo de vida de um paciente. Poxa, se eu não souber adequar essas retenções mediante a minha necessidade, então o importante aqui é isso, é você ter uma solução que ela vai se adequar ao seu negócio e não ditar para você, ó, a minha solução vai te obrigar a fazer dessa forma. Excelente ponto. E assim, dando uma visão como parceiro Vim, né? Indo para um próximo tópico e olhando o mercado, a Populus também é parceiro Microsoft, né? A gente tem a Microsoft dentro da nossa composição de parceiros. E a gente tem uma sinergia muito forte com o Gartner. Então, toda a decisão que nós tivemos ao longo dos anos, né, de escolher os players e os fabricantes para atuar dentro do nosso portfólio, foi baseado em um estudo de mercado, foi baseado em todo um trabalho de assessoria, de identificar o que os clientes estão buscando, de olhar para o topo do Gartner. Poxa, o que aquele fabricante está entregando de valor agregado e o que ele projeta a médio e longo prazo. Isso é o mais importante quando a gente vai fazer uma decisão, né, para escolher um parceiro. Então, quando a gente olha para o negócio e alguns dados bem interessantes que eu gosto de sempre pontuar como parceiro, né, como parceiro Vim e como parceiro Microsoft, é olhar, de fato, como a Vim ela tem uma estratégia e uma sinergia muito forte com a Microsoft para esse lado de proteção, né? Se a gente for olhar a Microsoft detendo um market share gigantesco no mundo, né? Para uso de soluções de colaboração, e-mail, Teams, toda a parte de OneDrive, SharePoint, mais de 400 mil usuários hoje ativos em todo o globo. Desculpa, eu falei? 400 milhões de usuários de Office 365 em todo o mundo, né? 320 milhões de usuários de Teams. E aí, como parceiro, até eu gosto de dar essa visão, porque mostra que nós estamos no caminho certo, né? E a gente fez a escolha certa de trazer a Vim para dentro do nosso portfólio, trazer a Microsoft para dentro do portfólio, mostrando que a Vim hoje tem mais de 30 mil clientes ativos protegendo já o Office 365. Né? E isso impacta 21 milhões de usuários protegidos, né? Então o mercado ele está aderindo a isso, né? O mercado está buscando de fato essa estratégia de proteção. O que eu vejo e aí você vai notar que a Vim, como eu mencionei, ela tem essa solução de proteção do 365 há mais de 8 anos no mercado, e é isso que nos confere exatamente tantos clientes ativos aí, né? Ou seja, desse espectro de 400 milhões de usuários lá do lado da Microsoft, a Vim hoje já representa 21 milhões deles protegidos com a nossa solução. E é isso que ao longo de 8 anos nós construímos. Foi isso que eu mencionei, poxa, foi a solução da Vim que mais cresceu em pouquíssimo tempo, né? Nosso market share ali, tantos órgãos aí, IDC, eles apontam isso. Mas é exatamente isso, é uma solução que já está consolidada, né? Então, ou seja, só esse número já mostra, né? Poxa, 21 milhões de usuários do 365, de alguma forma usam soluções da Vim. Então, eu acho que é isso que a gente gosta de mostrar, essa robustez, né? O quanto a solução já está consolidada nesse nível. Legal, excelente ponto. E é importante dizer, né, que aí colocando um ponto que reforça essa questão do tempo que a gente está trabalhando com isso, né? Eu comentei anteriormente, fomos uma das primeiras empresas que lançaram solução de proteção de Microsoft 365 e hoje somos uma das empresas que protege a maior quantidade de usuários. Esses 21 milhões Perfeito. É um número que, para nós, é maior do que o segundo colocado aí de proteção de dados, né? Parceiros, empresas terceiras que protegem dados do Microsoft 365. Esse é um dado bem relevante para nós, né? Perfeito, Nos deixa orgulhosos em dizer que somos a solução, né, que protege mais caixas postais aí, né, ou usuários de Microsoft 365. É legal que e essa proteção nasceu em 2016, então mostra que tem um tempo de maturidade absurdo, né? E a Vim, eu vejo, né, essa evolução de 2016 para cá,
todas as funcionalidades, todos os produtos que foram lançados, os níveis de integração, toda a melhoria que o produto foi tendo ao longo do tempo, né? Sim, acho que essa evolução também é bem relevante, porque isso mostra, primeiro, que a solução da V1 até a V8 que nós estamos para lançar, ela já agregou uma série de funcionalidades, ela está sempre evoluindo. E esse discurso, ele alinha com o que o próprio Gartner ele divulga nos relatórios de proteção de dados. Se vocês olharem lá os quadrantes mágicos do Gartner, específicos para proteção e recuperação, obviamente que existe um quadrante de líderes ali, e aí grandes players do mercado, a Veeam obviamente está lá nos líderes, então dividindo espaço, brigando ali com uma série de outros grandes competidores. Só que para o Gartner, ele colocou a Veeam no ponto mais alto desse quadrante de líderes. E o que isso representa segundo o Gartner? Ele está falando assim, poxa, de todos esses grandes players, eu coloco vocês mais alto porque o Gartner entende que a Veeam tem um maior poder de execução. E é isso que se traduz nas atualizações frequentes que a Veeam traz para o mercado. Então, a gente começou com um software que vai lá se propõe a proteger o 365, obviamente com uma série de funcionalidades que foram agregadas ao longo da evolução do produto até hoje, só que agora nós temos modalidades novas de fazer essa proteção. É algo que era muito solicitado, né, pelos nossos clientes. Poxa, é uma tendência de mercado, eu quero transformar tudo em SaaS aqui para facilitar a minha vida. O 365 já é SaaS. Agora eu desejo uma solução que se propõe a proteger o meu 365, também usando dessa modalidade SaaS para facilitar a nossa vida aqui de cliente que administra ambiente. Sim, ao longo dos anos, né, Rafa, eu vi isso acontecer, né? E atualmente, assim, participo de reuniões com clientes, né? Acho que muitos aqui que estão aqui já devem ter feito essa pergunta, né? Poxa, mas eu preciso instalar num servidor um software para proteger uma solução SaaS, né? É meio... Isso no passado era o que a gente fazia, né? E era uma maneira correta, até mesmo porque você pensava assim, né? Pô, eu preciso tirar de um provedor de nuvem um dado e trazer uma cópia de segurança para um lugar diferente, né? Sim, e o lugar mais fácil de se fazer isso antigamente, né? Lá na V1 da nosso software, era trazer para um on-premise ou para um provedor, né? de nuvem. E eu ouço muito nas reuniões, né? Poxa, mas eu preciso instalar um servidor, né? É tudo na nuvem, não é tudo na nuvem? Então, uma solução SaaS de proteção de soluções SaaS, de software SaaS, né, software como serviço, é o que se precisa hoje, né? O Gartner falava já isso há alguns anos, né, e a gente veio acompanhando as recomendações do Gartner, né? A gente está sempre se posicionando, tentando crescer ali, né, como parceiro de proteção de dados dos clientes e com base no que o Gartner também analisa, né? É uma empresa neutra, né, de avaliação, né, uma entidade neutra aí que olha para isso e o Gartner já vinha falando, né? Proteção de 365, proteção de nuvem pública tem que ser em nuvem mesmo. Perfeito, né? Tem que ser em nuvem mesmo. É o melhor jeito de se fazer, é mais eficiente, mais elástico, mais disponível. Então, a gente, né, temos agora, né, atualmente aí, há alguns meses, né, uma solução SaaS para proteção de 365. Então, isso mostra também que a gente veio evoluindo conforme, né, as necessidades foram evoluindo. Né? E o que faz muito sentido né, a gente ter uma solução também como serviço para tirar a preocupação da infraestrutura. A gente já tirou a preocupação da infraestrutura de colaboração, né? De ter que ter servidor, de ter que ter cabeamento, data center, todas aquelas preocupações que a gente tinha que ter com a infraestrutura da ferramenta de colaboração, a gente já tirou essa preocupação ao mover para o Microsoft 365. Né? Ao mesmo tempo, a infraestrutura de backup também, a gente não quer se preocupar com isso. Né? Se eu já não me preocupo com a minha infraestrutura produtiva, por que eu vou ter que me preocupar com a infraestrutura de proteção? Né? Excelente ponto. Esse é um ponto importante de colocar que a gente já está atuando com isso. Né? Eu divido até uma opinião pessoal, né? Se não, esse lançamento, né, do Veeam Data Cloud foi um dos maiores lançamentos da Veeam. E eu acompanhei aí ao longo da trajetória, se não o maior, né?
obviamente dividindo uma opinião pessoal, porque o mercado demandou isso há muito tempo pra gente, né? E nós, como parceiros, a gente também adotou estratégias para atender essas requisições, né? Poxa, eu preciso ter o meu backup em nuvem. Então, nós aqui do lado Populous desenhamos uma oferta de base, né? De um backup como serviço, né? Em fornecer para o cliente uma estrutura de proteção. Sim. E é legal notar que a Vim trouxe isso para o seu modelo de negócio, para ser uma venda como serviço. Então, além de ter o licenciamento, orquestrando, integrando com a sua plataforma de nuvem, você também tem um repositório como serviço, com toda a questão de disponibilidade, retenção e proteção desses backups, né? Sim. E aí o Rafael vai entrar no detalhe falando um pouco mais do Vim Data Cloud pra gente. A gente vai ter uma demonstração também, pessoal, ali no finalzinho. É isso aí. Então lembre-se, é um dos lançamentos mais recentes da Vim, o Vim Data Cloud. Ele já nasceu com algumas ofertas ali dentro dele, mas lembrem-se, isso vai crescer, esse produto dentro da Vim vai englobar cada vez mais soluções já existentes. Então sempre que vocês ouvirem o termo Vim Data Cloud, traduzam como uma oferta SaaS que a Vim trouxe para o mercado. Então, novamente, a gente já tem lá a proteção do 365 na modalidade de software, e o Vim Data Cloud ele oferece agora, por exemplo, a proteção do 365 encapsulada como um serviço completo. Você não precisa instalar software, não precisa fazer upgrade, não precisa gerenciar servidor, não precisa pagar para o repositório. O licenciamento unicamente por usuário vai te liberar, destravar a proteção completa dos seus usuários. Temos também essa modalidade, a gente não vai entrar em detalhes aqui, para proteger infraestruturas ou plataformas que você roda lá no Azure. Mas como eu falei, isso é só o começo. Essa solução cada vez mais ela vai englobando tudo que a gente já se propõe a proteger e vai trazer uma oferta extra. Você quer ter a liberdade de instalar o seu software e fazer a sua gestão? Ok. Agora a gente vai trazer uma alternativa para aqueles que não querem ter esse ônus operacional ou não necessariamente precisam jogar esse dado em um ambiente deles. A oferta SaaS, o Vim Data Cloud, acho que é a mensagem aí. É importante, né, você comentou, né, Rafa? O Vim Data Cloud, ele é a nossa oferta SaaS. Né? E a gente começou com 365 e com Azure, e a ideia, né, depois mais para frente o Rafa vai falar sobre isso, né? A ideia de roadmap ou intenção que a Vim tem é de cobrir mais ofertas, mais workloads de nuvem para dentro disso. Hoje o nosso foco aqui é 365, né? Nosso Vim Data Cloud para Microsoft 365 é baseado no Vim Backup de 365, que é a nossa solução que já está há 8 anos, que a gente comentou bastante aqui. Né? Sim. E a proposta aqui é, como eu falei, você continua tendo esse licenciamento simples, que é por usuário, então você decide e define quais usuários do seu tenant de 365 precisam de proteção, e você já está levando. Primeiro, é uma solução consolidada por detrás do Vim Data Cloud. Obviamente nós usamos a solução da Vim, que já tem lá mais de 21 milhões de usuários protegidos. A gente usa um ambiente confiável, a gente usa a nuvem da Microsoft, o próprio Azure ali. Lembrem-se que isso é um tenant separado lá do seu 365, então existe aquela duplicação de dados, e isso num formato tudo incluso. Então você não precisa se preocupar com os quantitativos, o tamanho do site do SharePoint ou quantos e-mails você tem. Você licencia unicamente pelos usuários e a gente vai entregar tudo isso como um serviço e trazendo toda a segurança, todas as necessidades, entregando a segurança que o data center da Microsoft, o Azure, traz para a gente. Isso está encapsulado, sendo gerido por especialistas que cuidam dessa infraestrutura no modelo SaaS para facilitar tudo. É legal lembrar, né, que a gente licencia por usuário, mas os serviços eles têm características diferentes, né? A gente sabe que um SharePoint, por exemplo, pode ter volumes de dados grandes, né? Porque vão ter ali bibliotecas de dados nos sites, né? Que os clientes podem configurar, né? Que podem ser configurados. E independente disso, independente da volumetria de dados, né? Que a gente vai proteger, é por usuário. Né? Então, quando o Rafa fala tudo está incluso, até o armazenamento desse backup está incluso. Né? Legal. E isso é importante lembrar, né? Que a área de armazenamento é o que mais preocupa quando você vai fazer backup. Né? Perfeito. Dado a um parâmetro importante, que é a retenção. Né? A gente falou aqui que em
Em alguns clientes a gente tem que ter retenção de anos, né, de 20 anos, alguns tipos de workloads, né, de dados que a gente está protegendo, né, imagens da área de saúde, transações de mundo financeiro, coisas assim, a gente precisa manter por muitos anos, né? Até na parte de telecomunicações, empresas de telefonia, eles têm registros, né, ali de cobrança, inclusive, que precisam ser mantidos por bastante tempo. Então, a retenção traz uma exigência de armazenamento bastante alta, né? E a gente tentou simplificar a oferta de SaaS, né, por usuário. Né? E você tem tudo incluso, infraestrutura, segurança, gestão de manutenção do ambiente que protege o seu ambiente e armazenamento. E o legal disso, né, o Rafa vai comentar mais para frente, é que o armazenamento a gente pode, né, escolher aonde vai ficar. Então, empresas que têm requerimentos de eu estou protegendo o meu dado, eu preciso armazenar no Brasil, sim, vai poder armazenar no Brasil. Legal. E o tudo incluso quer dizer isso, né? Quer dizer realmente isso. Então, uma comparação rápida, né? Poxa, eu tenho um cliente com 500 usuários de Office 365 e esse front-end consome 10 teras. Eu tenho outro com os mesmos 500 e consome um front-end de 1 tera. O licenciamento continua sendo o mesmo por usuário. Não importa ali a retenção que você vai utilizar ou o consumo de dado que seu Office 365 tem. Exatamente. Ponto. Antes da demo que eu vou fazer para vocês rapidinho, acho que é importante a gente falar dos diferenciais, que é o próximo item aí. Legal. Os diferenciais, porque assim, é natural, existem competidores, soluções no mercado que já se propõem a proteger o 365 também em oferta SaaS, mas a gente vai trazer, inclusive na oferta SaaS, alguns diferenciais. Alguns deles são incomuns, vocês vão notar, poxa, qualquer solução SaaS, por natureza, ela vai ser muito mais intuitiva e fácil, porque você não tem que instalar nada, não precisa se preocupar com a disponibilidade, com a imutabilidade dos seus dados, com a segurança. Tudo isso já está encapsulado ali. Mas o Cícero tocou num ponto interessante, essa distribuição de regiões, né? Poxa, como na prática o data center que nós usamos é o Azure da Microsoft, todas as ofertas de regiões disponíveis ali, elas estarão disponíveis para o cliente na hora de fazer o onboard, escolher, poxa, faz sentido para mim, eu vou contratar a solução da Vim, ela vai proteger como um serviço os meus dados, mas onde eles ficarão armazenados? Então, como a Microsoft com o data center dela, o Azure, ela tem todas as regiões disponíveis, todas aquelas regiões também são opções que eu aponto lá no onboarding. Os meus dados eu quero que fiquem no Brasil. Tudo bem. A gente já falou aqui esse licenciamento que é super previsível, né? Então acho que é um ponto positivo você ter previsibilidade. Poxa, mas hoje meu SharePoint cresceu muito. Não tem problema, você está licenciando os usuários que consomem aquele SharePoint. Então, a volumetria, a sua conta no fim do ano é sempre a mesma de Vim, né, nesse caso. Então, isso também ajuda bastante. Eu acho que o maior diferencial aqui, Cícero, acho que esse distancia a gente das ofertas SaaS que propõem a proteger o 365, que é polêmica aqui hoje, falar de lock-in, ou seja, poxa, toda vez que eu me proponho a usar uma solução SaaS, esse ponto por natureza, ela vai ter um pouco o fator lock-in que a gente chama, que é, poxa, você está colocando os dados no data center desse seu provedor. No caso aqui, nesse tenant da Vim, que fica lá no Azure, mas é o tenant da Vim. Poxa vida, e se eu quiser cancelar a minha subscrição, minha assinatura aqui da solução da Vim, e eu tenho lá muitos dados que são meus, eu tenho 5, 10 anos, dependendo ali de histórico de dados. Perfeito. Estão lá no data center da Vim, no tenant de Azure da Vim. Como que fica isso? Os dados são meus, eu quero levar comigo. Se eu, eventualmente, não importa o motivo, eu estou cancelando a solução. E qualquer solução SaaS do mercado, ela vai sofrer com essa objeção. Poxa, alguns vão cobrar por você baixar esse dado, movimentar. Então, e aí que entra um ponto interessante. Na Vim hoje, no VDC, no Vim Data Cloud para 365, todo novo cliente que faz um onboarding da solução, nós criamos uma storage account lá no tenant da Vim, lá no Azure da Vim, nós criamos uma storage account dedicada para cada cliente que se propõe a contratar essa solução.
E aí, isso traz para a gente uma possibilidade, que é uma tecnologia que é da Microsoft. O Azure provê isso para a gente, que é eu passar a propriedade de uma storage account para um outro tenant, para um outro cliente. Então, ou seja, qualquer cliente que está usando o VDC, e não importa o motivo, ele quer cancelar a solução, sem nenhum custo adicional, ele pode solicitar, Vim, eu tenho os meus dados aí, eu quero levar comigo, eu quero ter acesso e cancelar essa assinatura. Tudo bem. A gente faz um processo que a gente usa uma tecnologia lá do Azure que movimenta a propriedade. Eu pego aquela storage account, ela passa para o nome do cliente, ela passa a ser uma propriedade do Azure do cliente. Pra Obviamente. outra subscription, por exemplo. Exato, para uma subscrição dele, do cliente, exatamente. Ou seja, daqui para frente, o cliente vai pagar pelos custos daquele armazenamento, os blob storages que a gente armazenou dali, só que aí entra um pulo do gato, né? Aquela versão de software que é baseada na solução VDC, ela tem uma versão comunidade, uma versão gratuita. Então, nada impede esse cliente final que solicitou essa transferência dos dados, dos backups, vamos chamar assim, para o tenant dele, ele sobe, ele instala esse software na versão gratuita, em qualquer máquina que ele tiver, seja em nuvem ou on-premises, e vai consumir, vai fazer acesso a esse histórico todo. Então ele vai continuar restaurando, pesquisando, fazendo buscas avançadas, se ele quiser, desse conteúdo, mesmo sem ter nenhuma licença ativa. Então é dessa forma que a gente destrava esse fator lock-in, mesmo nessa nossa oferta que é SaaS. Então isso é um ponto bem relevante, especialmente porque as soluções do mercado tradicionais ali, ou elas vão te cobrar pelo download, e aí você entra numa problemática, ela vai me entregar PSTs, e os sites do SharePoint, como é que eu vou receber essa isso? Estrutura de fato, né? Exato. E o versionamento também. Poxa vida, você tem lá, na hora que você vai usar a solução VDC, você, antes de restaurar qualquer conteúdo, você sempre vai ter a opção do calendário. Você fala assim, poxa, eu quero voltar no tempo, restaurar o meu site, o meu OneDrive, a minha mailbox, mas eu quero ver uma representação dela no dia tal, do mês tal, do passado. Como que seria isso se eu tiver que levar esses dados embora? Não. Uma vez que a gente vai te entregar o software de comunidade que é livre, você continua tendo todos esses recursos mesmo após o cancelamento da subscrição. Perfeito. Então, cara, tudo isso que você falou agora eu já vejo que é zero lock-in, né? Exato. Olhando para a concorrência que fornece soluções SaaS para backup, né? Poxa, não renovei a minha subscrição. Cara, você tem 90 dias para tirar o seu dado daqui. Você tem um período de tempo para tirar esse dado. Poxa, e para resgatar esse dado, de repente, na cloud que você está usando ou a solução que você está usando, você vai ter o egress, você vai ter aquele tempo ali para correr, para movimentar. Cara, essa questão foi uma novidade, inclusive, para mim aqui. Essa movimentação do storage account para uma outra subscription do próprio cliente, cara, dando facilidade para ele, dando liberdade. E a vir mostrando o quanto ela se preocupa, né? Só com uma vantagem dessa, quase impossível o cliente querer sair. Não, cara. Não, E tudo isso que o Rafa comentou, né? É importante lembrar, né? Que você ter o prazo para você fazer o download, isso é um prazo, e normalmente é curto, né? A gente sabe que os outros fornecedores dão um mês, né? Se você tem 5 anos de proteção de dados, 3 anos de proteção de dados lá, você não vai conseguir tirar em um mês, né? Você não vai conseguir, mesmo que você pague todo o egress, né? Todo o download desse dado, você não vai conseguir trazer isso rapidamente, né? E outras ofertas, né? Tem custos também para fazer, não esse período, mas para te entregar o dado de uma maneira offline, né? Em uma caixa específica, para você trazer para o seu data center ou trazer para algum lugar físico e copiar esses dados. Existem players que fazem isso. A gente não. A gente simplesmente passa a responsabilidade de gestão do armazenamento para o cliente. Então, ele não precisa trazer isso. Ele não precisa fazer download disso. Ele basta ter uma solução nossa free para conectar nesse storage, né, que a gente tem a versão free do nosso software de Vim Backup para Microsoft 365. Mesmo que o cliente usava a solução SaaS, o Vim Data Cloud, ao receber a responsabilidade do seu armazenamento, ele pode conectar lá com o software Vim, não precisa pagar por esse licenciamento. Legal. E ele pode restaurar e ter acesso àquela informação. Né? Isso. A gente brinca, né, quando a gente está em reunião com os clientes, a gente fala, a gente cobra
pelo backup, para fazer o backup, não para você restaurar os seus dados. Os Exato. dados são seus, né? Você Excelente proteger os visão. seus dados, você pode restaurar. Tem até uma pergunta pertinente aqui no chat, o Diego Santos, ele questionou, poxa, mas e a velocidade desses dados, de tirada desses dados no momento de cancelamento? Então, Diego, na verdade, a gente não baixa os dados. A gente usa esse recurso da Microsoft que ele só transfere a propriedade. O dado continua lá dentro do data center do Azure, ele só vai ser migrado para um outro tenant, então não existe tempo de movimentação, tá? Não existe exportação de dados, ele só passou a propriedade para o outro lado. Então, na prática, ele é imediato, tá? Então, reforçando o entendimento, né? Um cliente novo, você tem uma história de account daquele cliente. Exato, dedicado. Cliente dedicada para aquele cliente. Então, tá lá a história de account. Poxa, o cliente contratou 2 anos, o 3º ano falou, poxa, eu não quero sair dessa solução. Né? Por N motivos, quero sair. Então, a estratégia é movimentar essa história de account para dentro de uma subscription que ele já tenha na Azure, e aí ele tem total propriedade daquele dado. Então, fazendo um wrap-up ali junto com o Diego, né, no entendimento, você não tem a necessidade de fazer o download daquele dado, movimentar para uma outra zona de armazenamento. Perfeito. Você só dá direito ao cliente receber aquilo como isso. propriedade. Isso aí, isso Bom, aí. Acho que eu vou transferir aqui para uma rápida demo. O que vocês acham? Perfeito. É só mostrar rapidinho. Isso que eu ia comentar contigo. A gente tem 30 minutos para o encerramento. Cara, o papo tá bom, o tempo tá voando, né? A gente vai para a demonstração, faz esse encerramento e já tem o sorteio, pessoal. Só reforçando enquanto o Rafa vai projetando a tela dele, né? A gente vai fazer um sorteio no final de um Google Nest. Então, para quem ficou com a gente aí até o final, temos quase 70 pessoas aí conectadas. A gente vai sortear esse Google Nest. Então, fique até o final aí com a gente. Legal, legal. Vamos lá, Rafa. Estou acessando um ambiente de demo, de POC, então, naturalmente, ele já traz aqui um aviso falando, isso aqui é um ambiente de POC, muitos SEs globais da Vim estão pendurados neles aqui, não necessariamente é exatamente a performance que você vai ter num cliente real, né, que tem todos esse conceito da história de account dedicada, o número de acessos é bem limitado, mas basicamente ao acessar, os primeiros passos eu não vou mostrar aqui, que é um cliente que faz o onboarding, ele usa da credencial de Global Administrator para adicionar o tenant dele, vai ser totalmente integrado ao Azure ID, ao Entra ID ali, então são criados apps da Vim ali, tudo customizado, tudo de forma segura para conversar de uma forma segura com o 365 do cliente. Muito bem, após essa fase de integração com o 365, após as primeiras proteções de cara, você já entra nesse dashboard inicial, ele mostra lá os status, quais usuários protegidos, a retenção, e aí lembrem-se que, veja que a retenção que eu apliquei na política, poxa, no meu exemplo aqui 7 anos, mas eu não tenho essa solução, eu não estou com ela há 7 anos, eu estou usando há 4 meses, então ele mostra ali para você qual é a retenção real que você tem hoje, por mais que você marcou que na política ela vai guardar por esse total de 7 anos. Um ponto interessante do controle das licenças fica a cargo daquilo que nós falamos mais cedo de ex-funcionários. Tem um ponto bem relevante, uma dor, que é, poxa, desliguei o meu funcionário, mas, e obviamente eu vou tirar a licença de 365 lá do tenant, né? E aí os dados serão deletados. A Vim, essa solução VDC, ela percebe essa tratativa e essa licença do ex-funcionário, ela volta para o seu pool, para você agora usar essa mesma licença que você já contratou de Vim para proteger, por exemplo, um novo funcionário. E, obviamente, que todo o histórico de backup que você tem dele, desse usuário, desse ex-funcionário agora, continuará lá disponível para você restaurar, fazer pesquisas. Então, ele traz isso para essa visão é exatamente essa, é você lembrar que os usuários ativos, muitas vezes, não são... Você tem muito mais usuários protegidos do que somente os ativos. Aí ele já traz também um dashboard aqui, um consumo, né? Quem são os vilões, né? Os seus usuários aí do 365 que mais consomem espaço. Em tese, você não precisa se preocupar muito com isso, porque, novamente, você não paga pelo espaço. Você está contratando pelo usuário ativo, a Vim que está arcando com esse custo. Então, está tudo incluso ali. E aí, a partir desse menu vamos chamar de dashboard inicial, eu vou partir aqui para um exemplo de uma criação de política, para a gente ver o quanto simples é, realmente não tem muito segredo, né? Então, eu vou num botão de criar uma nova política aqui. Existem 2 modalidades, a gente tem um modelo Express que integra diretamente com uma tecnologia semelhante a um snapshot lá da Microsoft, mas vamos usar o Flex, que é o tradicional, é o backup que a gente costuma fazer. Vou criar uma política de teste, então, só para deixar bem claro que é muito simples, né? E aí, esse cliente vai optar, poxa, eu quero proteger numa política única
toda a organização. Isso aqui normalmente vai ser recomendado para clientes de menor porte. Muito provavelmente os clientes maiores vão querer definir exatamente o que eles querem proteger. E aí tem todos os workloads, né, que eu posso optar aqui por proteger. Um caminho muito comum é você selecionar por grupos. Então aqui, de novo, eu estou fazendo leitura lá, o Azure AD, o Entry ID dele, os grupos que ele já tem lá no 365. Eu posso fazer as seleções e vejam que a partir de uma seleção de um grupo, pode ser um grupo que tem lá dezenas de usuários ativos. Eu defino se eu quero ou não proteger a Mailbox, o OneDrive, o Archiving, e aí todos aqueles conceitos de litigation entra aqui. Então, os sites desse usuário, se ele tem lá um site dedicado dele. Mas existem grupos que podem eventualmente possuir, além dos usuários lá dentro, eu tenho uma Mailbox do grupo, ou um site do grupo. Tudo isso você vai optar, você vai marcando na política, e aí o interessante de usar a estratégia de grupos é que todo novo funcionário que entrar no teu tenant dentro desse grupo, automaticamente já vai ser protegido pela nossa solução. A mesma dinâmica a gente vai seguir para sites, para os teams, ou seja, para uma série de conteúdos aqui do teu 365. E simples assim eu já ponho a frequência que eu quero que esses backups aconteçam. Poxa, eventualmente eu quero fazer cada 4 horas eu quero disparar um novo backup. A solução é inteligente o suficiente para levar só as diferenças. E basicamente você já tem uma política pronta. As restaurações também é um ponto diferencial, porque endereçam grande parte daquelas dores de granularidade. A gente falou de como são as ofertas nativas ali, né? Puxa vida. Então aqui, quando eu tenho esse conceito dos exploradores, eu tenho 4 deles aqui. Um para Outlook, um OneDrive, SharePoint e Teams. Então o usuário ele vai definir, poxa, o que eu desejo restaurar está no mundo do Exchange. Então você vai em Outlook. Primeiro ponto que você vai notar é que você tem um calendário. Isso aqui já é bem diferente de qualquer conteúdo nativo da Microsoft. Você pode, se você assim desejar, falar, poxa, eu quero escolher uma determinada mailbox, mas eu quero ver uma reflexão dela, uma foto dela lá do passado. Como os backups vão acontecer todos os dias, você vai escolher uma data do passado e ele vai refletir todas as mailboxes que eu protegi, uma visão desse ponto no tempo passado. Mas nada me impede também de eu falar, não, eu quero trazer o último ponto no tempo, só que eventualmente tudo que foi deletado ao longo do caminho ali pelos usuários, eu quero que seja trazido nessa visualização central. Muito bem, e aí literalmente agora é você explorar e navegar os conteúdos de cada usuário. Você faz filtros se você desejar para selecionar usuários pontuais, mas você está literalmente navegando pelo o conteúdo daqueles usuários que você escolheu e você tem as opções de restaurar tanto pontos granulares, né? Então, puxa, eu quero somente esse pool de e-mails aqui que eu quero restaurar. Você vai definir se volta de volta para a origem onde eles estavam, se eu vou restaurar isso para um outro usuário ativo do meu tenant, se eu quero fazer o download desses conteúdos, ou até mesmo se for uma quantidade de dados massiva, eu quero que ele fique baixando em background ou devolvendo para a produção em background. Você tem uma série de opções. Obviamente que também vale pegar a mailbox inteirinha. Eu quero pegar uma mailbox com toda a estrutura dela e seguir novamente com esses conceitos. Devolve de volta para o mesmo lugar, restaura para um outro usuário ativo, faça o download como um arquivo PST. Todas essas são vantagens disponíveis aí. Eu estou usando o exemplo do Outlook, mas o mesmo vale para o OneDrive, para o Teams, para o SharePoint. Da mesma forma você tem as pastas do SharePoint versionadas. Tem o campus de buscas avançados. Aqui está bem alinhado com aquele conceito que eu mencionei mais cedo do Retention Policies da Microsoft, que é onde você tem as palavras-chave. Se eventualmente para você faz sentido restaurar daquela forma, colocando palavras-chave, você vai ter isso à disposição. Você define de onde você quer restaurar o conteúdo e vai trabalhar com campos aqui de pesquisa. Escolhe qual campo. Poxa, eu quero trazer algo que eu sei sobre o assunto de uma mensagem. Você diz a condição. Isso aqui é muito utilizado por auditorias, né? Eles têm que criar casos de auditoria para uma série de temas, né? Então ele põe, poxa, eu quero buscar qualquer e-mail que no assunto contenha a palavra, sei lá, Azure aqui. Muito bem, mas não é só isso. Eu quero incluir vários critérios. E você vai adicionando uma série de critérios até o momento que você fala, poxa, em cima de todos esses critérios, eu quero que ele vá lá e faça uma varredura e me diga quais e-mails de todas as mailboxes que eu procurei possuem determinado conteúdo. Lembrando que eu estou usando o exemplo do Outlook, mas o mesmo serve para SharePoint, OneDrive, Teams, e aí obviamente que as condições, né? As condições aqui vão ser distintas mediante ao dado.
Para fechar, que mais? Um ponto bem relevante aqui da solução está atrelada às configurações de granularidade de papéis aqui. A gente chama de Role Based Access, RBAC, né? Então, a proposta aqui é a seguinte. Eu, como administrador, eu estou navegando aqui, mostrando todas as funcionalidades, mas eu poderia, eventualmente, delegar esse papel de restauração, até mesmo se eu assim desejar, para o meu funcionário final, para o meu usuário que vai acessar e vai se servir dos conteúdos dele, caso eu tenha interesse. Eu tenho um caminho aqui onde eu elejo um eventual coordenador de um grupo qualquer e falo assim, poxa, quando esse coordenador acessar a console, ele vai ter acesso a restaurar os conteúdos desses usuários específicos. Então, ou seja, a granularidade aqui ela é completa, você que vai determinar. A gente sabe que grande parte dos usuários prefere centralizar isso para os administradores, ok, é uma alternativa, mas o portal de autosserviço também estará lá como uma alternativa. Cara, excelente ponto. Tá? Você notar que assim, a tendência do mercado é que plataformas SaaS elas sejam cada vez mais intuitivas e fáceis de serem administradas, né? Então é legal ver que a Vim ela enxerga dessa forma e dá a possibilidade de você definir ACLs e permissionamentos para um gestor, um coordenador ou até mesmo o usuário conseguir acessar essa plataforma e fazer uma restauração de um dado ali, né? De um arquivo, de um e-mail, e somente dele tendo aquela visão. Né? Exato. Bacana, excelente ponto. Por fim aqui, notem que a gente tem um campo de versão e, novamente, um benefício de qualquer solução SaaS. A Vim está trazendo certamente novidades nesse VDC, a gente já está na versão 1.8, aí já teve algumas atualizações. E você, cliente, você não precisa passar por essa experiência que muitas vezes pode ser trabalhosa, de ir lá, parar o serviço, fazer upgrade. Não, tudo acontece como um serviço. Você vai logar determinado dia na solução e vai estar numa versão nova com algumas funcionalidades extras aqui à disposição. Um ponto legal aí, né, Rafa, dessa questão que está na tela, né, de você criar os papéis, é que também dá para criar um papel para o próprio usuário acessar a plataforma, que é SaaS, né, que é nuvem, para fazer restore dos seus próprios dados. Né? Então, assim, se também existe a demanda de desafogar os times administrativos, né? O próprio usuário deletou alguma coisa específica, ele quer achar aquele dado, seja um arquivo de OneDrive, seja um e-mail, ele pode procurar isso numa console web intuitiva. Né? E existe um papel, né? Uma role aqui específica na solução que dá para atrelar a todos os usuários que estão licenciados e são protegidos. E ele pode restaurar os dados dele mesmo. Lembrando que a gente faz single sign-on com 365, ou seja, nenhuma credencial nem dos administradores, nem dos funcionários ficam na solução da Vim. A gente faz o direcionamento direto para o portal do 365 antes de autenticar o usuário. Todos os pontos de segurança Microsoft são também utilizados aqui. Múltiplo fator de autenticação, entre outros aspectos. Mutabilidade no nível de serviço, continuidade de serviço, Zero Trust. Então está tudo embarcado aqui como SaaS. É isso. Show. É isso, Rafa. Legal, é isso aí. Pessoal, e aí eu queria fazer até uma colocação rápida, né? Uma visão aqui, Populus, né, como parceiro. Notem que essa solução ela é simples de ser gerenciada, simples de ser implementada e que entrega um valor agregado altíssimo, né? Então, poxa, eu tenho interesse em testar isso, em fazer uma POC, em degustar essa solução. Eu quero me colocar 100% à disposição de vocês, entrar em contato com a gente, para a gente aprofundar o tema, né? E de repente explorar tecnicamente mais ali essa solução, baseado no dia a dia de vocês, tirando dúvidas e tudo mais, e se colocar à disposição para testar de fato isso, tá? Na prática. E agradecer, né? Estamos partindo aí para o encerramento, né? Eu acho que primeiro agradecer a participação de todos vocês, né? Para quem teve que sair, né? Ou tem algum colega que não participou dessa live, pessoal, esse conteúdo ele foi gravado e a gente vai publicar ele no nosso canal do YouTube. Então, poxa, eu quero resgatar um tema, tive que sair ali em algum determinado momento e preciso ouvir ali um tema que foi abordado no início. Então, esse conteúdo ele é gravado e disponibilizado no YouTube, então podem compartilhar com um pessoal, com a turma, com os colegas aí de equipe que tenham interesse, né, no assunto.
Agradecer ao time da Vim, ao Cícero e ao Rafael pela participação. Acredito que, cara, cada vez mais a gente vai fazer uma abordagem trazendo esses temas. Né? Esse é um tema que a gente notou muito requisitado pelos nossos clientes. Clientes que utilizam o Vim, mas não protegem ainda o Office 365. Clientes novos que estão buscando por uma estratégia como essa. Então, a ideia é a gente continuar reforçando e levando esse tipo de conteúdo para vocês. Né? E dando um spoiler, em setembro a gente tem mais uma sessão de Vim, não definimos a data ainda, mas tende a ser um conteúdo um pouco mais técnico, um pouco prático, mas acompanhem, como eu comentei, até o final de setembro a gente vai fazer a divulgação das programações semanais. Então, Cícero, Rafa, obrigado aí pela participação, pela parceria de sempre. É sempre um prazer recebê-los aqui na Populus para levar essa mensagem para os nossos clientes. Nós que agradecemos aí, não só a participação de todos aí, o chat bombou aí, mas também o convite de vocês, e contem com o nosso apoio aí, que vocês precisarem de informações da solução, dessa de muitas outras aí, teremos novas lives aí para detalhar outras soluções do portfólio voltadas à proteção, segurança e tantas outras aí. A gente que agradece aí a parceria, né? Faço as minhas palavras, as do Rafa aí, contem com a gente, nós estamos aí junto, trabalhando, né? Nós nos encontramos com bastante frequência, né? Então, assim, tendo aí, né, alguma necessidade, todo o pessoal aqui também que está aí na live, né, a gente está à disposição, a gente vai trabalhar juntos, provavelmente vocês vão ver a gente juntos com o pessoal da Populus, são totalmente capacitados, têm um conhecimento, né, muito bom nas nossas soluções, temos vários clientes juntos já com vocês, então de 365 e não de 365, né? Então podem contar com a gente aí no que vocês quiserem aí para conversarmos. Foi um prazer estar aqui hoje, né? Passou rápido o tempo, a gente quase, né, extrapolou. Né, falamos muito, falamos conteúdo demais. Conteúdo bom. Obrigado ao pessoal que interagiu. Teve pergunta no Q&A aí que eu respondi. Né? Fiquem à vontade aí também para ver quem, como o Gabriel disse, né, quiser ver alguma parte aí no site da Populus aí, link do YouTube, à vontade. É isso aí. E mais uma vez, pessoal, agradecer. Obrigado a todos aí. Finalizamos a nossa live de hoje. Fiquem ligados aí no LinkedIn da Populus. A gente vai divulgar o cronograma das demais semanas. Para essa semana, só relembrando o pessoal, quarta-feira a gente tem Citrix, né? Vai ser uma abordagem muito voltada à segurança, né? Como entregar aplicativos e desktops de forma segura para os seus colaboradores. E na sexta-feira a gente vai ter uma live com a Freshworks para abordar um tema sobre inteligência artificial pautada para a sua estratégia de CX e UX, né? Atendimento ao usuário e ao cliente, né? Com inteligência artificial, que é um tema que vem crescendo muito, né? Então, aguardo vocês, pessoal, nas demais lives e agradeço a participação. Um abraço aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.